Cuidado para não confundir uso de documento falso com falsa identidade, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Uso de documento falso versus falsa identidade. Falsa identidade é outro crime. Olha aí. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade. Falsa identidade. E aqui de novo, ó. Para quê? Para quê? Para esse para aqui, ó, é como se fosse, né? Vou botar aqui, ó, é igual a com o fim de, ou seja, finalidade específica. Eu tenho que ter me atribuído uma falsa identidade com esse objetivo, tá? Com esse objetivo. Se não for com esse objetivo, eu não tenho crime. Qual que é o objetivo? Ó, para obter vantagem ou para causar dano. Então, eu tenho que ter atribuído a mim mesmo uma falsa identidade ou a terceiro, com o objetivo de ter algum proveito, alguma vantagem ou causar algum dano. Tá? Nessa questão aqui é o seguinte: você pode se atribuir, né, falar que você é outra pessoa que existe, ou você pode falar que você é uma pessoa que não existe, fictícia. Qual que é a diferença da falsa identidade? Vê se você já sacou a diferença da falsa identidade para o uso de documento falso. Na falsa identidade, a gente não está falando de documento. Falsa identidade não é uma carteira de identidade falsa. Cuidado, isso é documento falso. Falsa identidade é quando a polícia para alguém, fala assim, tá com o documento aí? Fala, não. Fala, qual que é o seu nome? Aí ele vai dar o nome do irmão. Porque se ele der o nome dele e o policial pesquisar no sistema, né, vai ver que ele tem mandado de prisão em aberto, por exemplo. Aí o que ele faz? Dá o nome do irmão. Aí fala o irmão é primário, maravilha, né? O tratamento é diferente. Isso, chega lá na delegacia, quando bota digital, fala, opa, pela digital aqui eu tô vendo que você não é essa pessoa, você é o irmão. Pronto, falsa identidade. Você mentiu dizendo que era outra pessoa. Então anote isso. O crime de falsa identidade é mentir dizendo-se outra pessoa, ou dizendo que terceiro é outra pessoa, tá? Ou essa outra pessoa é uma pessoa verdadeira, eu minto dizendo que sou meu irmão, ou eu minto dando um nome que não existe. Tá bom? Isso é falsa identidade. É diferente de eu chegar e dar um documento que seja falso. Se eu te dou um documento falso, aí eu estou praticando um crime de uso de documento falso. Na falsa identidade, você vai anotar aí, ó, a grande diferença é que na falsa identidade não há documento. Não há documento. Tá? Pessoal aí que está assistindo que não é do direito, vai dizer que direito penal não é legal pra caramba. Pelo amor de Deus, pô. Você que já estudou aí direito constitucional, já estudou direito administrativo, com todo respeito, né, as outras matérias, mas porra, direito penal deixa as outras no chinelo, cara. Isso aqui é massa demais. Tá doido? Que isso aqui é muito legal. Isso porque na prova de vocês nem cai, né, os crimes, pô, os mais legais, né, homicídio, aborto, estelionato, roubo, furto, enfim, tá? Penal é legal demais. O que mais? Pode mentir para se defender? Né? A gente já viu que não. É crime do mesmo jeito. Tá? Então, mas eu só falei que era o meu irmão para exercendo o meu direito de defesa. Crime. Crime. Beleza? Tem como eu cometer esse crime por omissão? Tem como eu cometer esse crime por omissão? Não. Tá? Eu tenho que mentir dizendo que eu sou outra pessoa. Beleza? Uma outra coisa importante que tem aqui. Ó. Detenção de 3 meses a 1 ano se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Vamos lá. Fui parado na Blitz. E eu parado na Blitz, entreguei um documento em que eu me dizia ser outra pessoa. Eu usei um documento falso, uma identidade falsa, que meu nome estava lá. Lucas da Silva. E eu entreguei esse documento lá que eu dizia ser Lucas da Silva. Aí o policial pegou a identidade, olhou assim e falou, Lucas da Silva. Então quer dizer que o senhor é o Lucas da Silva? Aí eu falo, eu sou o Lucas da Silva. Sendo que eu não sou o Lucas da Silva. Eu posso dizer que eu cometi o crime de uso de documento falso e falsa identidade?
ou eu cometi só um crime de uso de documento falso? O que esse finalzinho que eu sublinhei aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte: só vai ter o crime de falsa identidade se no contexto você não verificar nenhum crime mais grave. Se você verificar que o crime é mais grave, tá? Que o crime é mais grave, aí você não vai aplicar o crime de falsa identidade. É óbvio que toda vez que eu usar um documento falso, falando que eu sou outra pessoa, eu vou estar me atribuindo uma falsa identidade. Mas como essa conduta caracteriza um crime mais grave, eu não respondo por falsa identidade. Por isso que a gente diz que esse crime de falsa identidade, ele é um crime subsidiário. Né? Ou então a gente pode falar que ele é um soldado, ó, soldado de reserva. Ele é um soldado de reserva. Ele fica ali, ó, se isso aqui não caracterizar nenhum outro crime, pelo menos esse eu sei que é. Beleza? Deixa eu só voltar aqui rapidinho, pessoal, numa coisa importante que eu não falei no uso de documento falso. Com a pena. Eu não falei da pena, né? Olha aqui, ó, a pena. Calma aí. Olha a pena aqui, ó. Pena acominada à falsificação ou alteração. Como assim? É um artigo que não tem pena. Né? Não tem pena. Por quê? Porque ele fala assim, olha, se você está usando um documento falso público, qual vai ser a sua pena? A do artigo 297, igualzinho. Se você está usando um documento público, um documento falso particular, a sua pena vai ser qual? A do artigo 298. Se você está usando um documento que teve uma falsidade ideológica, a sua pena vai ser qual? A do 299. É a mesma pena, tá bom? Então, por isso que a gente diz que é um tipo remetido. Ó, porque ele te remete, né, a pena de outro artigo, tá? Para você conseguir descobrir. Ó, a gente chama, para quem é do direito, ó, essa primeira parte aqui é o preceito primário. E essa segunda parte, onde vem a pena, é o preceito secundário. Nesse caso, o preceito secundário não está na norma. O preceito secundário está em outra norma, em outro artigo. Né? Então ele te remete a um outro artigo. Fala, olha, para você descobrir a pena desse crime, você tem que estudar outro crime. Né? Por isso que a gente diz que é um tipo remetido. Beleza? Tinha deixado passar isso aí, lembrei aqui agora. Voltei para cá. Continuando então, o crime de falsa identidade. Vamos lá? Crime de falsa identidade. Continuando. Já temos aí 50 minutos, né, de live. Olha lá. 308. Então perceba, né, pessoal? A gente estava falando de se atribuir, né? A pessoa está atribuindo a si mesmo uma identidade falsa ou de outra pessoa. Não há documento, né? Ele não apresenta documento, não. Ele está mentindo o nome dele, mentindo quem ele é, beleza? Agora, olha só. Usar. Aqui eu tô falando de documento, hein? Cuidado, cuidado. Né? Troquei o errado, peraí. Ó. Deixa eu trocar aqui esse aqui, botar um amarelinho. Ó. Usar como próprio. Quais documentos? Aí vem, ó. Passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer outro documento de identidade alheia. Ou ceder a outrem para que dele utilize. Percebe o seguinte, aqui eu tenho um uso errado de documento verdadeiro, tá? É um uso errado de um documento verdadeiro. O documento ele não é falso, ele é verdadeiro documento. Só que aí eu estou usando como se eu fosse essa pessoa. Ó, usar como próprio um passaporte que é de outra pessoa, um título de eleitor que é de outra pessoa, uma caderneta de reservista de outra pessoa. E aqui não tem como ele listar para vocês, né, o legislador, todos os tipos de documento que existem. Então ele fala assim, olha, ele dá uns exemplos, ó, esse aqui é um exemplo, ou qualquer outro. Ou qualquer outro documento, qualquer um, tá? Então eu vou dar um exemplo. Imagina o seguinte, imagina que eu sou ruivo, né? Imagina não, eu sou ruivo, mas imagina o seguinte, imagine que quando eu era militar, não podia sair da escola quem tinha menos de 18 anos, depois das 11 da noite, no final de semana. Eu tinha 17 anos e tinha um outro ruivo, né, lá na escola. E esse outro ruivo, ele tinha
mais de 18 anos. Se por acaso, né, isso não aconteceu, tá? Mas se por acaso eu falasse assim, cara, me empresta sua identidade para eu apresentar na portaria, para eu poder sair dizendo para eles acharem que eu sou você, porque a gente é ruivo, é igual, eles não vão nem perceber a diferença. Então eu uso a sua identidade como se fosse minha. Percebeu? Isso é o crime do artigo 308. Isso não aconteceu, tá? Não aconteceu não. Mas esse é o crime do artigo 308. Usar como próprio um documento verdadeiro que é de outra pessoa. Beleza? Maravilha, né? Muito fácil. Então,